Imagine seu corpo sendo despedaçado por facas afiadas e servido como banquete para pássaros famintos. Ou pior, imagine seus próprios familiares comendo sua carne apodrecida como último ato de amor. Hoje você vai descobrir que a morte pode ser muito mais bizarra do que você imagina. E aviso, você nunca mais vai olhar para um funeral da mesma forma. Enquanto a maioria de nós está acostumada com enterros tradicionais ou cremação, existem culturas ao redor do mundo que desenvolveram práticas funerárias que desafiam tudo o que consideramos normal. Não estamos falando de rituais antigos esquecidos pela história. Alguns desses costumes ainda são praticados hoje, em pleno século XXI. Prepare-se, porque os próximos minutos vão revelar tradições que misturam espiritualidade profunda, amor familiar e cenas que parecem saídas dos seus piores pesadelos. Sky Burial, o banquete dos abutres. Nas montanhas geladas do Tibete, existe um ritual que os ocidentais chamam de Sky Burial, enterro celestial. Mas os tibetanos têm um nome muito mais direto para essa prática: dar esmolas aos pássaros. E essa tradução literal já entrega o que está por vir. Quando alguém morre nas regiões do Tibete, Mongólia, Nepal e partes da Índia, o corpo não vai para um caixão. Não existe túmulo, não há cremação tradicional. O cadáver é levado até o topo de uma montanha sagrada. E aqui começa a parte que você provavelmente não esperava. Monges especializados, conhecidos como rojiapas, começam a desmembrar o corpo com facas afiadas. Eles cortam a carne sistematicamente, quebram os ossos e espalham tudo sobre as rochas. Por quê? Para servir de alimento aos abutres. Mas antes que você julgue isso como barbarismo, entenda: no budismo Vajrayana, praticado pela maioria dos tibetanos, o corpo é apenas um receptáculo vazio após a morte. O espírito já transmigrou. O que sobra é apenas matéria. E existe uma lógica prática brutal. No Tibete, o solo é rochoso demais para cavar sepulturas. Madeira e combustível são escassos demais para cremações. Então, por que não transformar seu último ato na terra em generosidade? Alimentar os pássaros, sustentar a vida selvagem, devolver à natureza o que ela te deu. Aqui está o detalhe que poucos sabem. Essa prática quase desapareceu. Durante a Revolução Cultural Chinesa, o Sky Burial foi completamente proibido por ser considerado supersticiosa. Hoje, o governo chinês regula rigidamente a prática, não por questões religiosas, mas porque as populações de abutres estão em declínio. Isso mesmo, há poucos abutres sobrando para consumir os corpos. A modernidade está matando até os rituais da morte. Canibalismo funerário, o amor que se come. Se você achou o Sky Burial perturbador, segure firme, porque agora vamos falar dos Wari, um povo indígena da Amazônia brasileira que praticava algo muito mais íntimo e angustiante. Os Wari não apenas enterravam seus mortos, eles os comiam. E não estamos falando de inimigos em rituais de guerra. Estamos falando de comer seus próprios familiares como ato final de respeito e amor. Como funcionava? Quando alguém adoecia gravemente, o luto já começava. Os parentes verdadeiros, aqueles de sangue, choravam, cantavam, relembravam memórias com um moribundo. Quando a morte finalmente chegava, o choro se intensificava. Mas então vinha a parte que desafia toda a nossa compreensão ocidental. Os parentes precisavam esperar 2 a 3 dias até que todos os familiares distantes chegassem para ver o corpo. Durante esse tempo, propositalmente o cadáver apodrecia. Os parentes mais distantes, especialmente os relacionados por casamento, eram responsáveis por cortar e moquear a carne. Sim, preparar como se fosse alimento comum, mas aqui está o detalhe crucial que muda tudo. Eles não queriam que fosse fácil. A carne apodrecida era desfiada e colocada sobre esteiras. Os Wari a espetavam delicadamente em pauzinhos, levando pequenos pedaços à boca com reverência. Comer com avidez, como se fosse carne de caça, proibido. Isso seria desrespeito. O apodrecimento intencional tornava a ingestão quase impossível. Muitas vezes as pessoas comiam apenas um pouco, forçando-se por amor e dever. O que era consumido? Cabelos queimados, genitália
queimada. Órgãos internos, queimados. Exceção: fígado e coração eram consumidos. E tem mais. Depois da carne, os ossos eram macerados e misturados com mel para serem ingeridos, geralmente pelos parentes mais distantes ou pelos netos, que também tinham a honra de comer os miolos assados. Aqui está algo que vai mudar sua perspectiva. Para os Wari, deixar o corpo apodrecer na terra ou ser consumido por vermes era muito mais perturbador do que consumi-lo em família. Era um ato de compaixão, um jeito de não abandonar a pessoa amada à decomposição solitária. Amor pode ter formas que nossa cultura jamais compreenderia. Sokushinbutsu, a automumificação. Agora, prepare-se para conhecer o ritual que exige um maior nível de dedicação e sofrimento que um ser humano pode infligir a si mesmo. No Japão, China e outras regiões budistas, monges praticavam o Sokushinbutsu, a arte de se mumificar ainda vivos. Você não leu errado. Estes monges passavam por um processo de mumificação em vida, transformando seus próprios corpos em relíquias sagradas. O processo de anos. Em 3 anos, os monges eliminavam toda a gordura corporal. Comiam apenas nozes, sementes, frutas e raízes. Exercícios físicos intensos. O corpo começava a definhar. Já nos anos finais do processo, que seria em 5 ou 6 anos, a dieta ficava ainda mais restrita. Apenas cascas de árvores e raízes. Começavam a beber um chá venenoso feito da seiva da árvore urushi, a mesma usada para fazer laca. Esse chá era tóxico, causava vômitos, mas tinha um propósito: matar bactérias e larvas que causariam decomposição. Etapa final. O monge entrava em uma tumba de pedra, do tamanho exato de seu corpo em posição de lótus. Um tubo de bambu fornecia ar. Um sino ficava ao alcance da mão. Todos os dias, o monge tocava o sino, para provar que ainda estava vivo, meditando. Quando o sino parava de tocar, o tubo era removido, a tuba selada. Acredita-se que centenas de monges tentaram completar esse processo. Apenas 24 múmias foram descobertas até hoje, o que significa que a maioria falhou. Seus corpos simplesmente apodreceram dentro das tumbas. Mas aqueles que conseguiram são venerados até hoje como Budas vivos, seres que transcenderam a morte através da pura força de vontade. Existe uma múmia de 550 anos em um templo na Índia, visível para visitantes. O monge Sangha Tenzin, preservado perfeitamente, ainda sentado em posição de meditação. Enterro vertical Toraja, quando bebês crescem em árvores. Para finalizar, vamos à Indonésia, onde o povo Toraja desenvolveu práticas funerárias que misturam beleza e horror em proporções iguais. Os métodos: eles não enterram seus mortos no chão, eles os colocam em penhascos. Caixões de madeira são fixados nas laterais de montanhas íngremes, dezenas de metros acima do solo. Cavernas. Corpos guardados em câmaras de calcário naturais. Árvores. E aqui vem a prática mais tocante e perturbadora. Quando um bebê morre antes de nascer os primeiros dentes de leite, ele não vai para uma tumba. O corpo é envolvido em panos e colocado dentro de um buraco escavado no tronco de uma árvore viva. Geralmente uma palmeira tarra. A árvore continua crescendo. O bebê é literalmente absorvido pela madeira, tornando-se parte da natureza. Os Toraja acreditam que a criança continua crescendo junto com a árvore. A complexidade do Rambo Solo. Mas há outro aspecto perturbador. A cerimônia fúnebre completa, chamada Rambo Solo, pode demorar semanas, meses ou até anos para acontecer, porque é extremamente cara. Então, o que fazem com o corpo até lá? Preservam em casa. Isso mesmo. O falecido fica na casa da família, tratado como se estivesse dormindo ou doente, enquanto a família economiza dinheiro suficiente para o funeral. Quando finalmente o ritual acontece, pode durar vários dias com sacrifícios de búfalos, porcos e centenas de convidados. E chegamos ao final do nosso vídeo. De abutres devorando corpos no Tibete.
Há famílias comendo seus entes queridos na Amazônia, monges se mumificando vivos no Japão e bebês crescendo dentro de árvores na Indonésia. Uma coisa fica clara: a morte não é universal. O que consideramos macabro, outras culturas veem como sagrado. O que nos parece absurdo, para eles é o maior ato de amor. No final, todos esses rituais tentam responder à mesma pergunta impossível: como lidar com a perda? E cada cultura encontrou sua própria resposta perturbadora, bela e profundamente humana. Se você chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal e me conta nos comentários qual desses rituais te chocou mais. E você teria coragem de participar de algum deles? Até o próximo vídeo, se você sobreviver aos pesadelos dessa noite.